A hanseníase é uma doença endêmica em Mato Grosso. A cada ano, mais de 4.000 casos são registrados no estado. Com isso, os serviços de saúde têm procurado medidas para controlar a doença. Quem vai trazer todos os detalhes ao vivo é o repórter que está tinindo na notícia aí, o nosso amigo José Porto. Boa noite, Porto. Boa noite, Haroldo. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui no Cidade Alerta, Mato Grosso. A gente acompanha, Haroldo, esse debate, né, essa preocupação muito grande com a hanseníase aqui no nosso estado já há alguns anos. E a situação vem piorando, Haroldo. Para se ter uma ideia, né, após a pandemia ou até durante a pandemia, Mato Grosso acabou tendo aí, né, um índice de detecção dessa doença semelhante até, aliás, de países onde, né, existe a maior incidência da hanseníase, como a Índia, ou até superior a isso. Há uma preocupação muito grande quanto isso, né? Muitos casos, há um crescimento de casos no nosso estado e há um debate também quanto a isso. Nós estamos aqui no Conselho Regional de Medicina, onde há uma discussão, né, de um grupo reunindo, né, representantes dos pacientes, Escola de Saúde Pública, Tribunal de Contas do Estado, cobrando políticas, Haroldo, porque a situação é muito grave hoje em Mato Grosso, né? Como você disse, a gente tem aí para mais de 4.000 casos, são aí em torno de 5.000 pacientes em tratamento, é um desafio muito grande, né? A Raquel Wagner representa uma comissão desses pacientes. Raquel, hoje é complicado, a gente tem aí falta de medicamentos, o que mais afetam os pacientes que fazem o tratamento dessa doença em Mato Grosso. Boa noite. Boa noite. Aqui a gente tem uma realidade muito complexa. Mato Grosso há muito tempo é uma região endêmica, onde a gente tem um número de casos cada vez mais alto, mas a gente também não tem um suporte de profissionais de saúde, porque existe uma rotatividade imensa e a gente não tem. Hoje a gente tem uma média de 4 meses para uma fila de espera com hansenólogo especialistas no AER. E a gente não... 4 meses? E a gente também não tem equipe multiprofissional para os atendimentos, então falta psicólogo, assistente social, fisioterapeuta. A gente precisa ter um suporte para poder um tratamento com qualidade e dignidade, que é o que a gente vem buscando. Tem uma situação muito preocupante, que é a falta de medicamentos para crianças abaixo de 30 quilos, que a gente vem denunciando no Ministério Público e em outros ambientes, junto à Secretaria de Saúde do Estado, que a gente não tem solução, porque essas crianças que não conseguem usar o medicamento padrão do SUS, elas precisam de um medicamento que o Estado vem se recusando a comprar. Ou seja, o desafio é muito grande, né, Raquel? Muito grande. E essas situações nos preocupam ainda mais porque uma criança que fica sem tratamento, ela pode ficar com uma sequela definitiva. Então, são crianças que podem ficar deficientes por falta de suporte do Estado. Obrigado, Raquel. Tem uma amiga aqui também que está acompanhando e eu vou conversar aqui com a Silvia Thomas, que é da Escola de Saúde Pública. Silvia, o desafio de vocês é capacitar profissionais, né? Porque, como a Raquel colocou, há uma carência muito grande hoje para atender, principalmente na rede pública, né? Isso. A Secretaria de Estado de Saúde hoje, nós estamos entrando na 3ª turma de formação de hansenólogos, médicos e médicas para o SUS. Também estamos com a 1ª turma de equipe interprofissional para atender o Estado. Como é que é feito essa qualificação? Essa qualificação, ela é eminentemente, assim, o desenvolvimento dessa qualificação é na prática, né? Então, nós vamos para as escolas, nós vamos para as unidades básicas de saúde, para os presídios. Então, o Estado hoje, a Secretaria de Estado de Saúde tem esse número, o Estado de Mato Grosso tem esse número porque o Estado faz busca ativa, né? E a busca ativa, o diagnóstico precisa ser rotina nas unidades básicas de saúde. Então, Teria mais casos, então, Silvia, além do que nós temos hoje, que já é superior a ter comparado com alguns países da América Latina e do mundo? Sim, o Estado de Mato Grosso, ele retoma o número de casos antes da pandemia, porque o Estado está qualificando os profissionais de saúde, mas a lógica não é ter um hansenólogo por município no Estado. O nosso planejamento é formar 60 hansenólogos. Nós estamos amanhã soltando o resultado da última turma, na 3ª turma de médicos para atuar
nos municípios no estado de Mato Grosso. Com isso... Faltam profissionais, Silvia. É uma carência assim, grande hoje, porque né? o Brasil na verdade no mundo, tinha mais de 4 décadas sem formação de rancenólogos para o Sistema Único de Saúde. Então a Secretaria de Estado, através da escola, junto com a Sociedade Brasileira de Rancenologia, organiza e sistematiza um projeto para qualificação. Ou seja, nós precisamos qualificar os profissionais para fazer o diagnóstico. Hoje nós já estamos avançando, por isso esse número tão grande de casos. Mas não há necessidade de ter um profissional por unidade básica de saúde. O que nós precisamos é matriciar essa equipe, ou seja, esse conhecimento da hanseníase para todos os profissionais de saúde nos 142 municípios. Ou seja, o que depender da escola, vocês estão avançando. Sim, a Secretaria de Estado de Saúde está avançando, é pioneira no Brasil e no mundo nessa formação. Só existe no Brasil essa formação hoje de rancenólogos e também para a equipe interprofissional, onde tem fisioterapeutas, assistentes sociais, nutricionista, cirurgião dentista, porque é uma equipe interprofissional, não é só o médico, né? No caso do diagnóstico da hanseníase, você tem que ter uma equipe, desde o agente comunitário de saúde ao médico na unidade básica. Vamos esperar que a gente consiga aí reverter nesse caos aqui da hanseníase em Mato Grosso. Eu vou conversar aqui com a Catiane Peron, ela é técnica, assessora técnica, né, da Comissão de Saúde do Tribunal de Contas de Mato Grosso, que fez uma pesquisa e que também tem uma nota técnica orientativa para o Estado. Catiane, quando o Tribunal de Contas emite uma nota técnica, a coisa é muito séria, é preocupante. O que vocês debatem hoje? Porque há uma cobrança muito grande para a gente avançar no enfrentamento da hanseníase, né? Mato Grosso assusta muito com esses números, né? Boa noite. Boa noite. Sim, é um resultado impactante. A gente costuma dizer que para melhorar ainda vai piorar muito os dados, porque você dessa forma, basicamente desenterra casos subnotificados, subdiagnosticados. Então, para que nós tenhamos índices positivos, a gente ainda vai ter que desenvolver muito o gráfico de forma negativa em termos de número de casos, porém para uma ascensão de sair da situação endêmica que Mato Grosso hoje entra. O que o Tribunal de Contas cobra com essa nota? Isso, o Tribunal de Contas ele tem essa compreensão dessa importância desse gráfico subir para depois ter o efeito platô, que é descer. Então, o tribunal ele fez uma pesquisa ano passado, em outubro realizou um seminário, reunindo setores dos mais diversos órgãos dentro do estado de Mato Grosso, né? Fazendo de forma transversal, e dele surgiu a nota recomendatória. Essa nota recomendatória é exatamente pela preocupação de todas as situações que foram debatidas. Foi um evento que teve uma comoção nacional, teve uma participação internacional, inclusive, e essa nota recomendatória está surtindo um efeito, as políticas, e ela está dando um desdobramento muito positivo, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui. CRM hoje nos chama aqui exatamente para a gente ver as estratégias de ação para realizar a operacionalização de tudo que foi recomendado. E foi muito positivo tudo que nós ouvimos que está sendo desenvolvido e em andamento para o cumprimento dessa nota. Muito obrigado, Catiane, pelas informações. Só para a gente encerrar aqui, Vanessa, a gente fala, né, de paciente com hanseníase, é uma doença que tem cura, mas tem que ser tratada, né? O tratamento tem que ser levado a sério para que a gente consiga, de fato, reverter essa doença, né? Sim, é uma doença que tem cura. O ideal é que a gente faça o diagnóstico mais precoce possível, porque o diagnóstico precoce traz a possibilidade do paciente não ter deficiências ou sequelas definitivas. Maravilha. E isso é uma coisa que a gente precisa mudar. O diagnóstico ele precisa ser precoce. A gente não tem que fazer diagnóstico de paciente com a doença avançada. Quando a gente tiver cada vez mais diagnósticos precoces, a gente vai poder conseguir uma possibilidade de terminar a situação de hanseníase no mundo. Você trata e acompanha as pessoas que tratam dessa doença, né? Sim, eu faço tratamento há 4 anos, eu sou uma situação exceção, porque existem alguns pacientes que precisam tratar por mais tempo. Não é todo mundo que vai tratar apenas 1 ano e vai ficar curado. Existem situações que precisam de suporte melhor. Obrigado, viu? Obrigado, viu, para vocês também, pela participação. Era isso, né? A gente queria fazer esse debate hoje aqui no Cidade Alerta, Haroldo, né? Envolvendo todas as pessoas que estão aqui, né? De profissionais, né? Tribunal de Contas, Escola de Saúde e também
dos pacientes para falar sobre isso, né? Cobrar naturalmente a aplicação dessas políticas, mas lembrar de que é necessário cada vez mais esse diagnóstico precoce para a gente fazer esse enfrentamento da hanseníase em Mato Grosso, que preocupa em nível nacional. Eu volto contigo, uma boa noite a todos. Boa noite, José Porto. Obrigado pelas informações de uma doença, né, que persiste. É uma das doenças mais antigas. Nós estamos em 2025, estamos falando de hanseníase. Só para você ter uma ideia, é uma das doenças mais antigas do mundo. Sinais da doença, século VI a.C., só para você ter uma ideia. Uma coisa impressionante. Essa doença, ela avança, né, na Europa, toma conta da Europa, na Idade Média principalmente, o que chamavam de lepra naquela época, né? E quem tinha a doença criou um grande estigma social à época lá na Europa, na Idade Média, né? Por quê? Porque era considerada pecado. As pessoas tinham pecado, era uma alma impura quem tinha exatamente esta hanseníase, né? E hoje continuamos tratando, continuamos aí preocupados com ela. Esse avanço na Europa, salvo engano, puxando aqui na memória, foi por conta exatamente do avanço de Alexandre o Grande e as cruzadas, que levou exatamente a toda essa disseminação da hanseníase na Europa. Uma idade média, para quem gosta de história, sabe exatamente o que estou dizendo, não tinha saneamento nenhum. É uma coisa impressionante, inclusive na área da medicina. É interessante você estudar, você que é estudante, para você entender como é que as cirurgias eram feitas. Você vai tomar cada susto que você imagina. É uma podridão, mas enfim, Idade Média, história, vai fazer o quê? Agora vamos